Quer ver? Vamos simular. Primeiro, a primeira patologia, tá? Ombro congelado. Vou desativar os comentários aqui, que aí fica mais fácil para vocês verem, tá joia? Se alguém tiver perguntas, envia no balãozinho. Tô meio destreinada da entrada do dedinho, aqui ó, tá? Nesse balãozinho aqui com ponto de interrogação, tá joia? Opa, deixa eu só agradecer aqui. Boa noite, Thaís. Indiquei uma paciente para você. Preciso do seu contato para conversar com você. Eu vou te passar o telefone da minha clínica, tá? É onde a marcação é toda feita por WhatsApp, mas aí eu vou pedir para você me enviar um direct e já agradeço desde já a indicação da paciente, tá bom? Brigadão. Deixa eu falar seu nome, né? Margarete Ramos Cardoso. Obrigada, viu? Deixa eu já desativar aqui. Então, beleza. Então, comentários desativados e eu já vou levar nossa amoeba. Eu vou fechar porque ela vai ficar no meu bolso. Eu tô levemente desastradinha, como vocês podem notar, né? Vou botar aqui no meu bolso. Mas vamos supor que o paciente chegou e ele tá com o ombro congelado. Então, vou andar na diagonal para vocês verem como não dissocia dele. Vou andar de frente para vocês da mesma forma. E vou andar de costas também, tá? Qual que é a primeira coisa que você nota no andar? Ó, aumento da base. Quando eu não dissocio, então se eu dissociasse, né? Ai, bancada Gisele, pelo amor de Deus. Ou andando na diagonal, né? As trocas de fase de marcha. Quando eu consigo dissociar bem as minhas cinturas, eu não preciso buscar tanta compensação para o meu equilíbrio. Mas a partir do momento que eu perdi algo, ou que eu restringo algo, eu preciso fazer com que eu tenha um espaço amostral maior. Nessa pegada, uma patologia instalada no ombro, obviamente vai reverberar pelo corpo todo. Então, a gente não pode se atentar única e exclusivamente para uma parte segmentada. Quando alguém falar as fáscias, não se incomodem mais com isso. Eu era bem ignorante no começo, eu dizia, eu não gosto dessa história de as fáscias. Porque a gente aprende que a fáscia é uma trama ininterrupta. Então, por que repartir? Eu ficava com isso martelando na minha cabeça. Mas era uma ignorância completa da minha parte, pensar só desse jeito. Porque a gente tem a cobertura dos músculos. Consequentemente, a fáscia, que é ininterrupta, vai dissipar para lugares diferentes. Então, didaticamente, as fáscias foi introduzida na literatura. E aí virou sistema facial depois, né? Então, o sistema ele é grande. Vocês vão lembrar, normalmente a aula lá da quarta série, quando alguém desenha um retângulo gigantesco, é sempre assim a aula. Aí desenha uma elipse ou algo oval e depois desenha uma bolinha no meio para explicar o que é sistema, o que é conjunto, o que um faz parte do outro. A fáscia vai ser isso. Eu pego primeiro, né, um conjunto de tramas que está numa determinada posição, depois ela ainda muda, né, para outro lado por ser um caos organizado, mas a gente pode separá-la didaticamente. Então, quando escutarem as fáscias, já economiza o esquentar da gastrite aí, tá? Não precisa mais se incomodar com esse tipo de coisa, muito pelo contrário, faça isso se tornar habitual para o seu dia a dia. Então, a patologia está no ombro, ok? O ombro congelado. Será que o ombro da tendinite é igual? Pode ser e pode não ser. Se for aquele paciente que chega já com a mão na tipoia, aí mais bem ainda que ele vai abrir, né? Para tipoia, o que eu poderia agregar aqui? Bursite, tendinite, síndrome do impacto, que às vezes, enfim, quem orientou primeiro fala para colocar o braço na tipoia.
A contratura de Parkinson também. Então, ó, 6 patologias, uma construção de movimento, né? Capsulite adesiva, contratura de Parkinson, tendinite, síndrome do impacto e bursite. 6 patologias. O primeiro movimento, vocês vão observar ou vão testar. Para quem já fez o RAF, sabe da história do ROM, Range of Motion, que é a nossa ADM. Por que às vezes eu trago o termo em inglês? Porque facilita a vida na hora de ler artigo. Só por isso, tá? Então, vamos pensar em todos os movimentos que o ombro executa. E aí a gente começa a destrinchar para saber a patologia, faz teste ortopédico, confirma se é ou não, junta com a história clínica do paciente, aí avalia exame de imagem, se tiver, se não tiver também muitas vezes nem é necessário. E coloca uma série onde você englobe tudo isso. Se eu começar a mexer no ombro por si só, então os movimentos que o ombro vai executar, né? Elevação, depressão, pensar em movimento escapular, abdução, rotação externa para o braço, rotação interna, né? Abdução, adução, lembra disso, né? Elevação e flexão e extensão, né? E um circulão, se for pensar num 360, né? Movimentos combinados, que aqui não é puro, né? Pensando na biomecânica, você precisa girar, tem movimento compensatório, mas a cápsula articular está envolvida, não tá? Eu ia tentar colocar na minha roupa, mas eu tô com medo, então eu vou fazer na minha mão. Se eu pensar que existe um processo inflamatório, para quem já é da velha guarda, aqui no Tá na Fáscia, sabe que eu falo muito disso, de medicamento e dos componentes inflamatórios. Um dos componentes é a interleucina, lembra que tem 20 e tantas lá no corpo, né? Faz de conta que isso aqui é a minha cápsula articular, tá joia? Então eu tenho uma cápsulazinha aqui, né, que deslizaria dentro da cavidade glenoide, estaria aqui embaixo, né, a cápsula tá aqui, e a glenoidezinha desliza bem lindamente. Mas aí, vamos picotar aqui e entrar mais a fundo. Eu tenho um tendãozinho que tá inflamado e o bichinho não tá articulando direito e ele fica cada vez mais irritado. Lembra da história do processo inflamatório? Os sinais? Dor, calor, rubor, edema, inchaço e perda da função. Quem fez a última mentoria do RAF recebeu essa informação, não foi? Será que essa face inteira vai estar igual? Possivelmente não. E aí agora nós vamos começar a destrinchar, tá? Eu tenho a fáscia do deltoide. À frente, eu vou ter a fáscia do peitoral. A fáscia do peitoral vem para o osso externo. Do osso externo, vai encapsular na minha linha abdominal. Pensando só no sistema ininterrupto, tá? Pensa agora no sentido da fibra muscular. Então, o deltoide tem anterior, médio e posterior, né? O músculo da injeção, para quem não está familiarizado. Se você é paciente, caiu na live e veio assistir, você é dolorido, né? O deltoide é aquele músculozinho da injeção. Então, as fibras são voltadas para baixo. Já as fibras do peitoral, vou tentar fazer com o tecido aqui. Ó, elas são vamos aproveitar o meu tecido aqui, tá? São na diagonal. Será que não seria bom eu pensar nisso, inclusive, para deslizamento? Então, eu posso começar a agregar linhas de movimento. E aí não vai mais ficar tão difícil estabelecer um movimento pensado para essa articulação. Por isso, o tema de hoje se chama mobilidade. Na aula de parede, vocês viram forma de mobilidade.
Na decapitação de Codman, vocês viram o sistema de mobilidade. E o exercício mais fácil que a gente pode promover para um paciente é o início do pêndulo, né? Curtinho, pequenininho. Isso vai funcionar para todas essas patologias, mas até chegar aqui, ó, nessa liberdade pendular, nós vamos precisar picotar o exercício. E aí de 1, né, que é o movimento pendular, tá? Esse é o pulo do gato, consegui chegar aqui. Nós vamos construir juntos agora, com mobilizações. Então, eu vou pedir para vocês colocarem a mão bem aberta, tá? No peitoral de vocês. Coloquem bem aberta mesmo. E a outra mão você pode deixar. Se você tiver como eu sentada, tô sentada na short box, deixa a mão em cima da perna, se você conseguir deixar. Se você deixar ao lado, você já vai notar que vai ter uma certa tensão, um pouco maior. Então deixa isolado mesmo. De preferência o cotovelo até bem próximo da costela. Você vai mobilizar esse tecido primeiro no sentido da fibra. Então nas diagonais, tanto diagonal alta quanto diagonal baixa. Diagonal alta e diagonal baixa. Lembra que para trabalhar com fáscia, no nosso sistema, não precisa sentar-lhe a pancada, tá? Pode entrar devagarzinho. Claro que se tiver sem tecido é muito mais adequado. Você consegue, né, trabalhar primeiro linha de pele, depois tem uma camadinha de gordura e já vem a fáscia superficial. A fáscia superficial e a gordurinha, inclusive, estão bem próximas. Trabalhei aqui algumas vezes, deve ter dado umas 12 ou 14. Você vai tentar respirar aqui na sua mão agora. Porque esse padrão ventilatório também está diferenciado. 4 respiradas. Quer ver como o negócio funciona? Solta a mão agora e fica em pé. E você não vai prestar atenção na sua linha do peitoral. Eu quero que você preste atenção lá na sua borda medial da escápula. Vai dar um conforto muito gostoso. Mas muito gostoso. Deixa eu ver só a perguntinha que tem aqui. Eu já vou ficar em pé para poder mostrar para vocês. A Cláudia colocou aqui, amando o exemplo com a geleca. Vai que a Moeba resolve me patrocinar um dia, quando tiver bem grandona a página, né? Não custa? E aí, ó, pensa de novo lá nas costas, tá? Eu vou abrir os comentários porque eu quero conversar com vocês agora. Fica em pé e dá uma testadinha na hora de trabalhar. Só de soltar isso aqui, ó, você já elimina a tensão, literalmente, tá? Por consequência, do trapézio, entre 20% e 30% da tensão, mas a base escapular e a região medial, elas têm, não sei nem porque eu vim aqui pra frente, elas têm uma relação maravilhosa. Então, o que eu posso atrelar agora de movimento? Se eu pensar num vetor, vamos pensar num canudo, tá? Atravessando o meu corpo. Da mesma forma que eu entrei no peitoral, eu já vou sair bem na minha linha escapular. Então, tudo que eu trabalhar aqui na frente, que estiver encapsulando o meu ombro, também vai reverberar na minha parte posterior. E aí eu consigo fazer movimentos combinados com o primeiro exercício que a gente fez. E ó, meu ombro querendo ir lá para trás. Então isso aqui para ombro congelado funciona super bem. Você teve um dia ruim, tá inteiro fechado, a cara fechada, o peitoral fechado, faz isso aí um pouquinho e aí quando eu abrir os comentários você me conta. E aí comecei a trabalhar minha linha de tronco, consequentemente minhas costelas, minha abertura diafragmática, meu padrão ventilatório. E aí ó, lembra da faixa de Miss? Se eu trabalho em aberto, eu trabalho um pedaço chamado sling. Eu consigo trabalhar a diagonal do meu corpo.
você trabalhar com PNF, você ainda pode associar, né? Aí no PNF